povo! Tudo bem, paixão? Menina, olha isso, estamos de cenário novo, bebê! Hoje, inclusive, tô produzida, tô maquiada, tô bonita. Não que a última vez eu não estivesse. Eu só estava um pouquinho desarrumada, mas continuo linda. Então, gente, como vocês sabem, no último vídeo eu contei um pouquinho como é que eu descobri a leucemia e tudo mais, né? Porque eu estou retornando para o YouTube e não queria deixar vocês sem saber o que é que aconteceu. Apesar de que, se você me segue no Instagram, você está sabendo de tudo, porque eu conto e compartilho tudo por lá. Então, ó, me segue. E no vídeo de hoje eu queria conversar também com vocês sobre como foi depois, né, que eu descobri a leucemia. Então essa é a parte 2. Eu vou contar um pouquinho de como foi a quimioterapia e de como foi o transplante, porque sim, eu sou transplantada. Cara, eu nunca pensei que eu fosse passar por um negócio desse na minha vida, mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu descobri que eu tava com leucemia. Eu morava no Rio de Janeiro, morava sozinha, trabalhava lá e tudo mais, tinha uma vida. E minha mãe foi me buscar no Rio quando a gente descobriu que eu tava com leucemia. E a primeira coisa que o médico falou é que o tratamento que eu ia fazer, eu podia fazer de qualquer parte do mundo que ia ser igual, porque é protocolado. E seria interessante pra mim voltar pra minha cidade, ficar com a minha família, que lá eu ia ter os maiores cuidados, né? Então eu voltei pra Fortaleza. No primeiro momento foi muito duro pra mim, porque eu já morava no Rio há 7 anos. Então foi muito difícil me despedir de todo mundo, chegar em Fortaleza, que era uma cidade que eu já não ia há mais de um ano. Apesar de ser minha cidade natal, eu sou apaixonada por Fortaleza. É muito diferente, sabe? Eu tinha outra cabeça das pessoas de lá, dos meus amigos de lá e tudo mais. Não, eram muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro que quando eu entrei no avião e eu tava indo pra Fortaleza, me despedindo dos meus amigos, a princípio, eu só passaria 4 meses fora, porque eu sabia que eu tava com leucemia, mas eu não sabia que tipo de leucemia era ainda. E eu achava que ia ser necessário só quimioterapia e minha vida ia rapidamente voltar ao normal. Minha ficha ainda não tinha caído por completo. Até que, dentro do avião, quando eu tava indo pra Fortaleza, eu comecei a passar muito mal. Tava com febre de quase 40 graus, tava muito nervosa, muito ansiosa, com muito medo. E eu olhava pra minha mãe, e eu segurava firme na mão dela, e eu via ela desesperada, e eu dizia assim: eu vou lutar por ela, porque nenhuma mãe no mundo merece perder uma filha. E mesmo com muito medo, eu vou lutar. Eu vou lutar por ela, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar por todos nós. E eu comecei a passar muito mal dentro do avião. E aí minha mãe falou pra comissária de bordo, né, que eu tava passando mal. Então ela ligou pro centro, não sei como é que fala, mas é meio que pra quando você vai pousar, né, já ter uma ambulância te esperando, algo do tipo assim. E aí, assim que eu pousei em Fortaleza, já tinha uma cadeira de rodas me esperando. E eu lembro que quando eu olhei assim pro céu, eu vi o céu super estrelado. E eu vi uma estrela, né? Não é estrela cadente, nada disso, tá? Mas eu olhei e vi uma estrela e eu só pedia força. Eu podia pedir qualquer coisa, fé, cura, qualquer coisa, mas eu só pedia força, porque eu ia precisar de muita força pra passar pelo que eu ia passar, pra passar pelo que eu sabia que ia acontecer, que ia ser muito difícil. E aí eu cheguei, tinha lá várias pessoas da minha família me esperando e já fui encaminhada direto pro hospital. E aí no meu primeiro dia no hospital eu tomei um susto, né, porque muito louco receber o médico e ele falar assim: então, amanhã a gente vai colocar um catéter em você e semana que vem você já começa a quimioterapia. E ele começou a me explicar mais ou menos o que é que ia acontecer e como é que era, né? E os ciclos duravam muito tempo, demoravam 30 dias mais ou menos cada. E a cada 30 dias, quando acabasse o ciclo, minhas taxas tivessem aumentado, eu iria poder ir pra casa, passar mais 15 dias, enfim. E ele falou a primeira vez sobre remissão. Ele disse assim: Duda, o que a gente precisa fazer no momento é que você entre em remissão. E muita gente não entende o que é remissão, então vou explicar mais ou menos pra vocês. Remissão, basicamente, é quando você não tem mais células do mal, ou seja, células cancerígenas dentro do seu corpo. E a remissão é muito importante. Ela não significa cura definitiva. Por quê? Porque um tratamento de câncer, ele só é considerado que o paciente está curado depois de 5 anos, em alguns casos 10 anos, mas a maioria é 5 anos. Em leucemia é 5 anos. Então, eu precisava conseguir a remissão. Mesmo entrando em remissão, eu ainda teria que continuar com o tratamento, mas eu já tinha certeza de uma coisa: se eu entrasse em remissão, eu já não tinha mais células ruins dentro de mim. Então, o resto seria apenas acompanhamento. E eu lembro que eu fiquei muito com essa coisa muito forte dentro de mim, né? Eu preciso entrar em remissão, preciso entrar em remissão. E aí, na semana seguinte, na verdade,
2 dias depois eu coloquei o catéter, que é o Atos, que eu brinco com vocês, porque eu dei o nome do meu catéter de Atos, porque é aquele que nada teme. E comecei o ciclo de quimioterapia. E a minha quimioterapia do começo, eram 3 dias seguidos com doses moderadas de, eu não lembro exatamente o nome, não lembro se era citarabina, idarubicina, enfim, os nomes são muito complexos. E mais 1 semana de indução contínua, né? Que ficava ali direto, ou seja, eu ficava quimioterapia. Na verdade, não, minto. Eram 3 dias de quimioterapia direto ali e 7 dias intercalados de quimioterapia durante algumas horas. Enfim, fiz a quimioterapia e no começo eu tinha muita febre. Até que teve um dia que minha febre assim extrapolou, minhas plaquetas chegaram a 5.000, é muito baixo. Era previsto realmente cair as plaquetas e eu desmaiava e eu me sentia mal. Assim, eu não tinha os piores efeitos do mundo, não tinha mucosite, não tinha nada disso. Mucosite, pra quem não sabe, é quando a sua mucosa, ou seja, a mucosa que vai da garganta até o furículo lá embaixo, ela fica toda em carne viva, podemos dizer assim. Acho que carne viva é um bom termo. Porque, vamos entender mais ou menos o que é que acontece na quimioterapia, né? A quimioterapia, ela não escolhe as células que ela vai matar, ela sai matando tudo isso. Por isso que o cabelo cai, tudo isso acontece, porque ela não escolhe somente matar as células cancerígenas, ela sai matando um monte de coisa, por isso que ela é tão pesada. Até que um dia eu conheci um casal, e aí eles foram lá me visitar, e eles eram muito devotos da Irmã Dulce. Eu não vou contar, assim, detalhadamente tudo. Se vocês quiserem ler meu livro, eu botei o link aqui da compra na bio que eu conto mais detalhado, mas só pra dar um geralzão do que aconteceu, né? E eles me apresentaram a Irmã Dulce e falaram que ela que ia me curar. Na hora eu fiquei, assim, encantada com a história da Irmã Dulce. E me peguei, assim, muito forte a ela. E eu sabia que Irmã Dulce iria me curar, assim como ela curou o marido da Consuelo, né? Que ele também teve um câncer no cérebro. Então, eu fiquei muito firme a isso. Fiquei muito acreditada que Santa Dulce ia me curar. E no primeiro mês, quando eu terminei as quimioterapias, eu fui pra casa, eu fui fazer o exame de medula, da punção de medula, que é o mesmo exame que a gente faz pra descobrir se você tá ou não com leucemia, né? E quando eu fiz a punção de medula, já deu que eu tive remissão no primeiro ciclo. E isso foi demais, porque nem os médicos esperavam. Porque 2 semanas depois que eu tava internada fazendo a quimioterapia, descobriram que eu tinha uma mutação, que era gravíssima, que é uma das mutações mais graves que pode dar na leucemia. Então eu sabia que a batalha ia ser muito árdua, muito dura. E eu consegui a remissão no primeiro ciclo e continuei fazendo quimioterapia. Fiz mais 2 ciclos até que os médicos falaram que seria necessário um transplante de medula óssea para que eu não tivesse a recidiva, porque várias leucemias que existem, a LMA é a mais grave. E o tipo de LMA que eu tinha, com a mutação que eu tinha, era a mais grave de todas. Assim, o suprassumo da gravidade era o que eu tinha. Menina, eu tava na merda, literalmente, assim, na vala da vala da vala. Tava bem difícil mesmo pra mim, tava puxado pro meu lado. Então, eles, apesar de eu ter tido a remissão no primeiro ciclo, os médicos acharam melhor pra mim fazer o transplante de medula óssea. E aí tinha uma grande questão, né? Porque eu não tenho irmã por parte de pai e mãe, mesmo pai e mãe. Eu só tenho meias irmãs, né? Que ou é por parte de mãe ou é só por parte de pai. Então, a possibilidade delas serem minhas doadoras eram no máximo 50%. Só que Deus é tão milagroso comigo que 2 irmãs minhas eram mais de 50% compatíveis comigo, mesmo sendo só meia irmã. Sendo que eu tive uma sorte maior ainda, que eu encontrei um doador no banco de medula óssea, um doador anônimo, que ele era 100% compatível comigo. E essa pessoa doou pra mim e eu fui encaminhada para o transplante de medula. Eu digo assim que existem 2 Dudas. Uma Duda antes do câncer e uma Duda pós-câncer. E a Duda pós-câncer é uma Duda muito melhor. Não que eu fosse uma pessoa ruim, longe disso. Mas eu mudei totalmente minha visão e meu olhar sobre a vida depois que eu tive a leucemia, né? E o transplante de medula foi muito duro, foi muito árduo. 1 semana depois que eu saí de alta do transplante, a minha medula pegou, foi tudo excelente. E pra quem não entende muito bem o que é isso da medula pegar, basicamente é quando os seus neutrófilos começam a funcionar, porque quando você faz o transplante de medula, você faz uma quimioterapia antes que é pra matar a medula velha, ou seja, a medula que você tem, que era uma medula doente. Então zera tudo. E aí depois você faz o transplante, né? Quando a sua medula nova começa a trabalhar, a funcionar, ou seja, as suas taxas no hemograma começam a subir, é porque a sua medula nova tá funcionando. E 11 dias depois
depois do meu TMO, minha medula nova pegou. Mas mesmo assim, eu achava que tinha acabado, que eu tava livre, que eu poderia voltar a viver minha vida, mas não. Uma semana depois eu descobri que eu tava com VOD. VOD basicamente é uma doença que dá no fígado por acúmulo de quimioterapia. Algumas pessoas podem ter, é mais comum em crianças, mas eu tive. E naquele momento ali, eu nunca pensei que eu fosse morrer com a leucemia, mas quando eu tive VOD eu fiquei muito mal, assim. Foi muito difícil e eu fiquei internada em época de Natal e de Ano Novo, então foi mais difícil ainda. Mas eu digo que eu sou uma pessoa de muita fé, de muita esperança. E ainda bem eu consegui me curar do VOD, não tive sequela nenhuma, que foi maravilhoso. E recebi alta do hospital. Mas mesmo recebendo alta do hospital, o paciente com câncer, ele ainda tem que fazer acompanhamentos. E eu vou ter que fazer acompanhamentos por mais de 2 anos. Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente fica chateado, mas eu sei o quanto é preciso e o quanto é necessário e o que são 2 anos pro resto da minha vida. Então eu sei que eu ainda tenho muita estrada pela frente, tenho muita coisa pra viver e eu vou viver muito tudo isso. Então eu sou muito grata pela oportunidade que eu tenho de estar viva. Eu sei que eu ainda tenho muitos cuidados, eu sei que eu ainda não tenho uma vida normal, mas eu já tenho uma vida muito boa. Eu já tenho uma vida muito boa e eu já sou muito grata pela oportunidade de estar viva. Então agora eu só quero, assim, ter saúde pra desfrutar tudo que eu posso e pra ser muito feliz. Então, minha gente, é isso. Eu acho que eu consegui resumir bem, assim, foi bem resumido mesmo tudo que aconteceu comigo nesse último ano. Como eu falei pra vocês, eu tenho um livro que eu explico mais ou menos tudo. Botei o link aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem, pra quem quiser ler, entender mais, saber detalhes, porque eu conto muitos detalhes nesse livro. Então leiam, que é bem legal. E gostaria de falar pra vocês que a partir da semana que vem nós voltamos com os nossos vídeos sobre relacionamentos, amor próprio e tudo mais que a gente gosta de falar e fofocar. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Meu Deus, que saudade que eu tava de falar isso. Me seguir em todas as minhas redes sociais, que elas estão listadas pra vocês por aí. E se cuidem, tá? Fiquem em casa quem puder, que a gente tá no meio de uma quarentena. Não esqueçam disso. Beijo, mulher. E homem também. Tchau.